essas pessoas, elas são extremamente perturbadas, são pessoas que vivem numa espiritualidade não satisfatória nem agradável, que possa levar ela a uma comunhão com Deus, mas vivem numa espiritualidade demoníaca, não é, onde essas pessoas são usadas pelo mal, pelas trevas, são usadas pelo capeta, pelo demônio, não é, a censurar, a criticar aquelas pessoas que estão, não é, focadas em levar somente o amor, levar a palavra às pessoas que precisam, porque se nós se chegarmos a Deus, Deus nos chegará a nós. Então, se a sociedade vinculasse ao Senhor Deus, buscasse a Deus, tivesse incentivo à humanidade a buscar ao Senhor Jesus, eu tenho toda a certeza de que nós viveríamos num mundo extremamente diferente, sem tanta criminalidade, porque as pessoas, elas estão sendo marionete de Satanás, elas estão sendo usadas por Satanás, e o demônio, usa essas pessoas como seu boneco e faz dessas pessoas o seu instrumento de destruição, assim como uma bateria, ela move, na sua eletricidade um motor, assim o demônio, ele utiliza, as pessoas injetando essa eletricidade maligna e fazendo com que as pessoas prejudiquem uns aos outros e levando, a concretização daquilo a qual ele veio fazer aqui na terra, aquilo que ele tem, a realizar, que é destruir. Ele não veio a fazer outra coisa a não ser destruir, porque a Bíblia diz que ele vai matar, roubar e destruir. Então, esses são os 3 objetivos dele. Passou disso, eu tenho certeza que já não é da permissiva, não é de Deus. Então, acontece, querido, que o inimigo, ele procura te tocar, te atingir, e ele não cessa, ele não para, ele não dá trégua, é 24 horas lutando, é 24 horas, ao teu derredor, porque ao teu redor está o Senhor Jesus, a qual Pedro disse: vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, está ao vosso derredor, branando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, ele quer tragar, ele quer destruir, ele quer levar essas pessoas a uma destruição, a uma catástrofe. Então, quando você crê, quando você acredita em Deus, você está seguro. Pode vir o que vier, mas Deus te dará a vitória sem sombra de dúvida. Você que ainda não tem essa fé, você que ainda não despertou a fé, que ainda não possui essa confiança, essa certeza de que você pode sim buscar um Deus que você pode sim buscar um Deus que te corresponde. O que adianta você se ajoelhar perante uma estátua que tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem mão, mas não apalpa, tem pé, mas não anda, tem olho, mas não vê? O que adianta você se prostrar perante uma estátua se que ela não pode, te ouvir, ela não pode te ajudar, ela não pode te socorrer naquele momento crucial? É uma oração vã, uma oração em vão, uma oração sem conteúdo, uma oração sem perspectiva, uma oração sem bênção. Então, quando você busca uma entidade que não lhe pode corresponder, você está perdendo o seu tempo, você está perdendo, ali a sua capacidade de desenvolvimento espiritual, porque você vai viver numa cegueira, num mundo obscuro, num mundo a qual você não enxerga outra coisa além a intercessão de uma entidade que de fato está morta e que não pode se levantar do seu túmulo para te corresponder, para te ajudar. Mas quando você vai para a Bíblia Sagrada e que você lê
a história, a biografia do Senhor, em que a Bíblia diz que ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e está à direita de Deus. Está à direita de Deus, advogando a nossa causa, intercedendo por nós, como Paulo disse, né? Que só há um Deus, não é? Que só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Então, só é Jesus. Só é Jesus que pode, de fato, corresponder com o nosso clamor. Fora de Jesus não existe outro. É besteira. É tolice a pessoa buscar outra divindade, exceto o Senhor. Então essa é a palavra do Senhor Jesus. Essa é a palavra de Deus expressada, não é hoje para vocês, não é que vocês possam de fato estar absorvendo, possa estar se espiritualizando, buscando essa espiritualidade, buscando essa fé no Senhor. Não desista, não se deixe ser levado por essa tempestade que vem para dissolver a sua fé, para dissolver ali a sua fé, que vem para te lançar numa profundeza, não é, num abismo profundo, não é, e fazer com que você perca toda a sua esperança no Senhor. Jeremias disse o seguinte, ele disse, olha, bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então, quando você confia em Deus, quando você acredita em Deus, quando você, não é porque a confiança, ela gera a certeza de que hoje você pode estar passando um momento difícil, mas que amanhã a tua história mudará, a tua biografia mudará. Ou seja, se outrora você vivia numa biografia de frustração conjugal, decepção, não é, de sofrimento, de colapso financeiro, de necessidade, e quando você parte a crer, quando você parte a buscar um Deus vivo, um Deus, não é, que de fato nos ouve, que você começa a ter uma fé desenvolvida, lapidada, e começa a crer que você é capaz, que você pode sim mudar de vida, aí o Senhor, ele escreve, ele apaga aquela tua história, aquela biografia de destruição, de sofrimento, e escreve uma nova biografia, que é a biografia de bênção, uma biografia de vitória, uma biografia, não é só de esperança, de concretização, não é, dos seus sonhos, dos seus ideais. Então, é isso que nos faz crer, que nos faz acreditar no poder de Deus, nas bênçãos do Senhor. Não adianta, não é, você querer receber algo da parte de Deus, se de que você não aplica a sua fé no Senhor, porque você deve aplicar a sua fé no Senhor, você deve acreditar no Senhor, você deve interagir com o Senhor, fazer a vontade do Senhor, e eu tenho certeza de que você vai experimentar daquilo que Deus tem para você, do melhor, porque Deus só tem o melhor, o Senhor Jesus só tem o melhor para cada um de nós. Ele disse, eu vim para que tenhas vida e vida com abundância. Então Deus nos promete vida e vida com abundância, aonde você pode, não é, superar os seus obstáculos, a sua dificuldade, as circunstâncias diversas. Você pode sim ter uma vida diferente, abençoada por Deus. Isso só depende de você, se você buscar ao Senhor com sinceridade, buscar a Ele com fé, não é trabalhar para o Senhor, fazer a vontade dEle na igreja, não é? E aonde você estiver falando de Cristo, aí sim Deus vai te observando, não é? Ele vai vendo que realmente você não é, está fazendo por onde alcançar a sua bênção, alcançar a sua vitória. Caso contrário, meu irmão, Deus, ele não abençoa. Porque para Deus nos abençoar, nós precisamos acreditar, precisamos crer.
de fazer por onde receber essa vitória. E aí você vai ver o agir de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. Porque não adianta, eu sempre bato nessa mesma tecla. Não adianta você querer receber algo de Deus e as tuas atitudes não agradam a Deus. As tuas atitudes não agradam ao Senhor. Então não adianta você bater ou insistir se as tuas atitudes diante de Deus são desagradáveis, são repugnantes. Primeiramente você tem que fazer uma autoanálise da sua vida, não é? E observar os detalhes, porque aquilo que prejudica o teu relacionamento com Deus, aparentemente, não é, pode ser aqueles detalhes, aqueles simples detalhes que para você pode ser insignificante, né, mas que faz uma grande diferença quando ele está corrigido certinho na presença de Deus. Aí você vê Deus operar. Aí você vê Deus derramar chuvas de poder, de bênção, de vitória sobre a sua vida. Então, meu querido, que essa palavra, que esse momento, não é, da fé, você possa ter tirado aproveito, e aproveito realmente agradável. E aquilo que você não gostou, ou aquilo que você percebeu que não possa fazer parte do teu cardápio, né, que você possa descartar. Mas aquilo que você viu que é fundamental, que é preciso e necessário, aproveite. Faça disso uma ferramenta para te levar ao nível, de desenvolvimento, espiritual ou da sua fé. E eu creio que você será muito abençoado pelo Senhor Jesus diante das suas atitudes, porque as suas atitudes, e o desenvolvimento da sua fé, da sua crença em Cristo, que vai te possibilitar de você ter uma vida melhor, uma vida fora, dos prognosticadores, do sofrimento, da tribulação, mas uma vida abençoada, porque problema todo mundo tem, dificuldade todo mundo tem. Nunca vi falar em família perfeita. Perfeito só o Senhor Jesus, mas nós podemos ir aperfeiçoando com o decorrer do tempo. Não alcançamos a perfeição, mas nós podemos ir aperfeiçoando com o tempo, procurando acertar, procurando descartar os erros, as coisas ruins e fazer a coisa certa para que a gente seja abençoado por Deus. E aí eu tenho certeza que você vai se maravilhar, você vai se vincular a uma fé consistente, uma fé que quebra o impossível, quebra as muralhas, e aí você acredita. Mesmo que as pessoas digam o contrário, continue crendo e acreditando que a sua vitória é certa. Eu nunca vi dizer que Deus não abençoou ou se deteve a atender e abençoar uma oração de um justo, porque a própria Bíblia diz que com Deus ouve a oração de um justo, que a oração de um justo pode muitos em seus efeitos. Então, agrade a Deus, e eu tenho certeza absoluta que o Senhor Deus abençoará a sua casa, abençoará a sua família, abençoará seus filhos, esposa. E aí fala como Josué falou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. A sua casa serve ao Senhor? Sua casa tem servido ao Senhor, meu irmão e minha irmã? Se tem, meus parabéns, e continue servindo, porque eu sei que Deus vai te abençoar. Se não tem, procure uma igreja evangélica Unifé, aí no seu bairro, na sua rua, ou entre no nosso site, Unifé TV, onde você vai descobrir conteúdo de espiritualidade, sugestões de elevo espiritual, da fé, de prosperidade,
de ter uma estabilidade conjugal, não é, financeira, aonde você vai estar aprendendo e praticando aquela aprendizagem, não é? E consequentemente colhendo, não é, os frutos, não é, gerado pela sua fé, pela sua atitude diante do Senhor. A Igreja Unifé tem levado a palavra do Senhor, não é? E vai, não é, cada vez mais levando esta palavra a diversas pessoas que precisa e necessita de uma palavra, não é, de fé, uma palavra de ânimo, de bênção, de vitória, aonde diversas pessoas têm nos mandado e-mail agradecendo por esse programa e por essas palavras. Agradeço, irmãos, porque eu sou um instrumento nas mãos do Senhor e a honra e a glória seja direcionado exclusivamente, unicamente ao Senhor. Todos nós somos dependentes de Deus, inclusive eu que sou um dos maiores pecadores, mas estou aqui simplesmente pelo fato de que eu tenho me colocado, não é, à disposição do Senhor Jesus Cristo e tenho pedido a graça dele sobre a minha vida, e o Senhor tem sido benevolente e a sua benevolência tem sido para todo sempre. Sempre costumo dizer que há duas pessoas me acompanham, não é, que é a bondade e a misericórdia. A bondade de Deus e a sua misericórdia têm me acompanhado e vai me acompanhar até o dia ao que o Senhor me chamar para a sua glória. Então você que ainda não aceitou Jesus, aceite Jesus como seu único Salvador, não é? Procure a Igreja Unifé, procure esse trabalho, ministério, procure, não é, a participar dessas reuniões, e eu tenho certeza que Deus te abençoará. Você entrará na Igreja Unifé e não será de mãos vazias, pelo contrário, você entrará de mãos vazias e sairá com as mãos cheias da graça, do poder e das bênçãos do Senhor sobre tua vida, sobre tua família, não é? Nos faça uma visita e venha experimentar das graças do Senhor, das bênçãos do Senhor sobre a tua vida, não é? Deixa agora, nós agradecemos, não é, por você ter permanecido assistindo, ouvindo essa palavra, não é, e levando esse conhecimento à sua família, e não somente vivendo na teoria, mas praticando o que você tem ouvido aqui pelo intermédio desse programa. Pratique o que é certo e você vai colher coisas boas futuramente, porque você colhe amanhã o que você planta hoje. Se hoje você plantar coisas boas, amanhã colherá coisas boas. Se você plantar coisas ruins hoje, amanhã você vai colher, as suas consequências vai ser coisas ruins. Então, a Bíblia diz que o homem colhe aquilo que ele planta. Então, saiba plantar a coisa certa para colher a coisa certa. E depois, só viver em alegria, em prazer e agradecimento ao nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa agora eu agradeço e até mais.